Saudações, as boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho aqui em mais esse vídeo, mais essa jornada, que aqui com esse vídeo chega ao número de 165 edições do nosso Evangelho feito especialmente para casa, para o nosso educandário Leon Denis, tá? Então, né, gente, lembrando sempre, né, aqueles recados iniciais que são necessários, lembrando sempre que falo o número aqui, né, desse evangelho, o número da edição, essa de 165, para que caso você chegando aqui, esteja chegando, né, pela primeira vez, saiba que existem outros cento e tantos lá no nosso canal do YouTube, que são opcionais, né, que você pode assistir se quiser, né, mas se não tá afim, quer seguir daqui, tá tudo certo também, tá bom? Mas se de repente começou agora a prática do evangelho, né, e aí quer fazer toda semana, porque aqui a gente lança quinzenalmente, mas está a fim de fazer toda semana com os vídeos, né, que a gente já tem postado lá, então pode ir lá que tem mais, cento e poucos vídeos aí para você acompanhar, tá bom? Aproveito também, né, falando do nosso canal no YouTube, gente, lá nós não temos só essa questão do evangelho não, tá? Tem muito material, muito legal para você acompanhar, para quem quer aprender um pouco mais sobre a questão da doutrina espírita, para quem quer um pouco mais de conteúdo, né, no geral, diversificado sobre essa temática, sobre esse universo, vai lá, é só pesquisar no YouTube Educandário Leon Denis, com esse S aí no final, que você vai achar, tá bom? Lá como ícone, né, nós temos a figura de Jesus, é só acessar, você vai encontrar todas as edições do Evangelho, vai encontrar também, gente, as palestras que acontecem na casa. Toda quarta-feira e todo sábado acontecem palestras abertas ao público, sobre diversas temáticas diferentes do Evangelho e também, né, visões sobre a doutrina espírita sobre alguma situação. E aí, as de quarta-feira são gravadas e colocadas lá no YouTube para você poder enviar para alguém e assistir sempre que você quiser, tá? Tem também outros materiais, né, como prece e radiação, materiais especiais feitos durante a pandemia. Convido você a acompanhar, a assistir, tá bom? Dito isso, outro recado importante né, gente? Aguinha para ser fluidificada. A minha já tá por aqui, tá? Então, você pode pegar a sua, pode ser numa canequinha, né, como essa que por aqui é tradição de família, ou pode ser numa garrafinha, pode ser num copo, pode ser numa jarrinha, onde for melhor para você, dependendo, né, de como e com quantas pessoas você estiver aí fazendo esse evangelho, tá? O importante é ter, porque ao final a gente faz, né, na prece de encerramento, a gente roga pela fluidificação dessas águas também, tá? E também é importante dizer, né, gente, que por aqui é vida real, como eu gosto de dizer, e vários ruídos acontecem, barulhinhos daqui e dali, como quero, no fundo cantando. Tô com um ventiladorzinho ligado aqui que pode fazer barulho, porque afinal de contas, né, tá bem calor, eu já tô até com a minha toalhinha aqui me secando, né? E tá bem quente hoje, mas nem por isso eu vou deixar de gravar, né? Também tem carro passando, tem construção, tem cachorro latindo. Olha, inúmeras oportunidades, né, de nos distrair. Mas a gente não vai deixar isso acontecer, vamos seguir firme. Eu sempre digo, né, já que é um mundo de provas e expiações, tá aí mais uma prova pra gente passar. Conseguir se concentrar durante o evangelho, mesmo com tanto barulho que o Douglas consegue colocar nesse vídeo, tá? É isso então, brincadeiras à parte. Vamos começar então, vamos fazer a nossa prece de abertura. No teu amor, Pai, nas energias aqui colocadas nesse ambiente, nesse lugar, nesse lar, com tanto carinho, com tanto esplendor e tanto zelo, nós vamos acomodando a nossa alma, e deixando lá fora, bem longe, a nossa ansiedade, a nossa inquietude. E tudo aquilo que não nos coloca nesse teu caminho, nessa tua paz, tudo aquilo que não nos faz adentrar ao teu propósito para esse momento. Então, refeitos, reenergizados, e contendo nesse verdadeiro receptáculo do amor e do bem que somos,
agora só com aquilo que nos faz seguir em frente, que nos faz realmente espalhar a tua palavra e aquilo que tu propuseste a nós. Seguimos então para mais esse Evangelho, para todos os aprendizados e diversas outras situações contidas nele. Gratidão e que assim seja. E dito isso, deixa eu afastar aqui, pegar já, está aqui no ladinho na cadeira, o livro para a gente fazer o Evangelho, que hoje, vou de pão nosso, tá? Para quem acompanha um tempinho já sabe, a gente vai variando sempre, né? Alguns livros aqui dessa coletânea do Chico, e hoje eu tô com pão nosso, e eu abro sempre, né, gente, antes da gente começar, hoje, vamos aqui para o texto Obreiros, tá? Texto de número 145, Obreiros, abrindo ao acaso mesmo, assim como a gente faz com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vamos ler e, claro, na sequência, a reflexão. Perdão. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui, abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Gente, então, né, essa situação também, né, é um ponto de alerta, é um ponto para a gente pensar numa situação que, primeiro, a gente precisa fazer algo. A gente não está aqui, né? Se aquilo nos faz bem, a gente precisa fazer algo em prol daquilo. E aqui eu estou colocando realmente uma situação religiosa em voga, tá? Estou falando disso. Fazer isso é pregar, como algumas religiões costumam já fazer? Não sei. O Espiritismo mesmo, ele deixa muito livre essa situação, né? Não há essa questão do pregar, porque nós acreditamos em que cada um tem o seu momento para isso, mas existem várias outras funções, né? Não só dentro do Espiritismo, mas em diversas outras religiões também, certo? E a questão de ser obreiro, gente, é principalmente, aí a gente tem uma palavra-chave, que é a questão da proatividade, que é a questão de não esperar, que é a questão de realmente se fazer útil de verdade. Não só aquela propaganda, né? Aquela coisa meio, se precisar de mim, tô aí, hein? Mas louco para que não precisem. Não, é realmente tomar o primeiro passo.
E claro, né, daí com quem pode te ajudar nessa obra para dar o segundo passo, para que assim se faça. Mas realmente, né, essa questão da proatividade, ela é super importante para quem quer fazer a diferença. Se você simplesmente quer viver a diferença, claro, existe o espaço. Mas chega uma hora, a verdade é, e essa hora chega para todo mundo, que parece que a vida acaba cobrando. E parece que só assistir, só ficar em terceira pessoa, não é mais o suficiente. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mas vai chegar a hora de todo mundo, chega essa hora para todo mundo, para a gente ser obreiro. E o mais fantástico, gente, é que cada um faz isso ao seu modo, conforme a sua habilidade, conforme realmente aquilo que desenvolveu bem, ou então também, né, gente, que precisa desenvolver, e eis aí o maior desafio de fato. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso e principalmente, né, respeitar. Porque 10 pessoas vão fazer algo, vão fazer a mesma coisa, mas nem todas vão fazer do mesmo modo. Nem todas vão ter o resultado igual, até porque elas vão por caminhos diferentes e está tudo certo. Como eu gosto de dizer, quantas maneiras existem de dar certo? Para a gente ir para o mesmo destino, por exemplo, né? Eu quero ir daqui até uma determinada cidade. Existem várias estradas que me levam até lá. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, umas mais curtas, umas mais longas, umas com obstáculos que vão ser diferentes das outras, mas todas me levam até lá. E as obras que a gente escolhe para a nossa vida vão ser isso, né? Então, por isso também que a gente não pode ignorar a questão do nosso trabalho, por exemplo, né? E aí, fundamentada na questão das leis morais, é muito importante a gente não ignorar sobre a nossa lei do trabalho, que muitas vezes é ali a nossa obra, é ali a situação onde a gente está construindo um legado, onde a gente está deixando realmente uma marca potente que precisa ser seguida e que vai fazer a diferença de alguma forma para alguém. Dentro disso existe uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, né? Não desista. Você pode até não saber, mas alguém pode estar se inspirando em você. E assim, ó, quando a gente sabe, né, quando a gente conta que alguém, licença aqui, que alguém se inspirou na gente para fazer algo, gente, vamos combinar, né? É feio essa questão do ego, essa questão do orgulho. Sim, isso é de um retrocesso imenso, mas pelo instinto que a gente ainda tem dessa coisa animalesca, dessa coisa ainda do fenômeno em nós, faz um bem danado, não é? Mas se inspirou para o bem, será que isso é de todo mal? Vamos refletir sobre isso? E aí cada um vai tirar as suas conclusões, né? Também existe uma frase aqui muito legal, né? Que é: o mundo é departamento da casa divina. Gente, essa frase eu acho incrível. O mundo é departamento da casa divina. Porque, né, falando aí no clássico de pessoas que querem, então eu vou ajudar só dentro da igreja. Ou eu sou bom só enquanto estou lá dentro, né, da casa que manifesta a minha religião, seja ela qual for, só lá dentro que eu vou fazer as coisas. Da porta para fora, é como se aquilo fosse guardado e eu não faço mais nada, ou, muito pelo contrário, que é pior ainda, né? Eu acabo sendo contraditório, indo contra tudo aquilo que eu preguei, que eu estudei, que eu ouvi, que eu li, que eu estudei, né? Na obra sagrada aí da minha religião. Gente, então assim, que obra é essa? Né? E a gente precisa ser obra, né? Precisa não só fazer, mas precisa ser o tempo todo e principalmente fora da casa religiosa. Porque dentro é fácil, dentro todo mundo te lembra, dentro tem um mural lá cheio de coisas coladas que vai te lembrar, dentro tem um monte de irmão ali que vai estar te lembrando naquela paz, naquele silêncio, naquela musiquinha gostosa o tempo todo. Agora fora, quando a gente sai dali, é que o bicho pega. E é nesse momento que eu preciso ser obra. É nesse momento que eu preciso obrar. É nesse momento que eu preciso, claro, que a gente não pode morar na nossa casa onde é praticada, né, onde, não vou dizer sede, né, mas assim, onde é, vamos colocar aqui, né, na casa onde a gente pratica a nossa religião. Vamos colocar assim que eu sei que vocês vão entender.
Não dá para morar ali, né? Embora às vezes é a vontade que a gente tem, porque ali está sempre tudo em paz. Mas a gente precisa lembrar da sensação que nós temos enquanto estamos ali. E isso nosso cérebro consegue resgatar. Já é comprovado pela ciência, tem vários estudos, né, que comprovam isso, tá? A gente consegue resgatar realmente na nossa memória, elevar de volta a nossa consciência e lembrar. E com isso a gente se sente bem. Com isso a gente consegue lembrar, né, de momentos até específicos muitas vezes e consegue continuar, consegue realmente caminhar dentro daquela mesma proposta que a gente estava lá. Porque não é uma parede, né, física ali que vai te fazer santo e que vai te salvar. Lembrando disso, tá? Mas é principalmente o antes e o depois. Aquilo que você aprende, que você vive ali, pode até te fundamentar, pode até te fortalecer, mas realmente que vai fazer a diferença na sua vida para que você faça a diferença na vida das pessoas é o antes e o depois dali, não o durante. Então essa obra, né, ela vai muito, gente, mas muito além. Lembrando de novo a frase maravilhosa: o mundo é departamento da casa divina. Não só vamos chamar de casa divina é onde pode acontecer o meu mundo, tá? Então dentro disso a gente precisa, né, lembrar que não dá para esperar o tempo certo nascer. Não dá para esperar eu me preparar. Quando eu estiver preparado, quando... Mas o mundo precisa de você agora. E do jeito que você é. E às vezes o preparo vem com o início, vem começando. E não existe momento perfeito. Não existe. Porque não existem pessoas perfeitas para fazer aquilo. A gente faz errando, consertando. E às vezes o seu erro, né, nada é por acaso, então ele pode ter um porquê, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar, né, dessa situação dos títulos também, para irmos finalizando aqui. Ninguém, quando você desencarnar, vai perguntar: você era amigo de quem? Quantas faculdades você fez? Cadê os seus diplomas? Mostra aqui para mim seus certificados. Mas quanto bem você fez? Quanto mal você não fez? Quanto mal você deixou de fazer com o bem que você propôs? Enfim, né? Nesse sentido aí. É isso que é preciso, porque é isso de verdade que faz a diferença no mundo. A gente tem que lembrar que o conhecimento é muito importante, mas sem a prática da moral, então o conhecimento que eu posso até ganhar sozinho, show, mas sem a prática da moral, isso, na nossa realidade, para a nossa evolução enquanto espíritos, não me leva a nada. Então as duas coisas precisam caminhar juntas. A minha prática da moral com o meu conhecimento aplicado para que essa prática da moral seja ainda mais efetiva. É isso, gente. Vou parar por aqui, mas assim, nossa, tem muita coisa, né? Eu mesmo tô deixando de falar coisas aqui, né, pela questão do tempo, mas existe muito, e lembrando que aqui, né, é só um ponto de partida para quem quiser pode, né, e deve continuar aí as suas discussões, as suas reflexões, tá bom? Mas então, vamos lá, vamos se preparar aqui, fazer a nossa prece final e a nossa aguinha fluidificada. Obrigado, Pai, espiritualidade amiga, por mais esse momento e essa oportunidade de estudo, de reencontro, de conexão nas mais diversas formas e significados deste termo. Obrigado por esse autocuidado através aqui desse ato ao qual nos reservamos, ao qual nos preparamos. Gratidão imensa. E que tudo aqui possa ser espalhado para muito, muito longe e que eu mesmo possa espalhar por onde for tudo aquilo aqui conquistado e depositado. Lembrando assim, para nos fortalecer ainda mais, das águas que rogamos para que sejam fluidificadas e nelas estejam realmente tudo aquilo que é necessário para nos fortalecermos, para seguirmos em frente, que seja bálsamo realmente para nos fortificarmos e assim, como dito hoje durante esse Evangelho, edificarmos ainda mais a obra que somos e a obra que construímos ao nosso redor.
Gratidão e que assim seja. Claro, não pode faltar o nosso brinde à espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus. E assim, finalizamos mais esse evangelho aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas e esse foi o nosso evangelho de número 165. Daqui a 2 semanas, né, tem evangelho novo chegando, tá bom? Muito, muito obrigado e até a próxima.